Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, daqui a pouco, a partir das 12 horas, no canal sede, nos canais sede da Conmebol no YouTube, vai passar a transmissão da o sorteio, né, dos potes 1 e 2 para ver quem vai, os times que vão se enfrentar pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O pote número 1, que foram os primeiros colocados dos seus grupos, tem Flamengo, Corinthians, Independente Del Valle, que é do Equador, LDU, que é do Equador, Cerro Porteño, que é do Paraguai, Independente Rivadavia, que é da Argentina, que foi do grupo do Fluminense, né? Universidade Católica, que é do Chile, e Coquinho Unido, também do Chile. O pote número 2, que foram os segundos colocados dos seus grupos, Palmeiras, né? Fluminense, Cruzeiro, Mirassol, todos do Brasil, certo? E Estudiantes, Argentina. Deportes Tolima, Colômbia. Rosário Central, Argentina. Platense, Argentina, né? Esse sorteio vai ser daqui a pouco, a partir das 12 horas. Os que foram o do pote 1 jogam a primeira partida fora e a decisão, né, a segunda partida em casa. Então, Flamengo, Corinthians, Independente Del Valle, LDU, Cerro Porteño, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Coquinho Unido, jogam a primeira fora de casa e a segunda em casa. Definem a sequência ou não da Libertadores em casa, né? Isso aí é em relação ao sorteio da Libertadores. Vai ser definido o futuro do Fluminense e todos os outros times do Brasil e dos outros países sul-americanos também. Então, a gente vai ter que aguardar o sorteio. Daqui a pouquinho, são 9 e pouco, né? Daqui a pouco vai ter o sorteio, passar rápido. E também falando mais agora sobre o Fluminense, teoricamente, pelo que estão falando, deve manter. E não é hábito do Mário Bittencourt, nem dessa diretoria, que o Matheus Montenegro é do grupo do Mário Bittencourt, né? Se ele é presidente e manteve o Mário Bittencourt, eles vão agir da mesma maneira que tem agido até agora. Então, não vão demitir o Zubeldia, pelo menos a maneira que eles agem é assim, não agora. Eu acho um erro, porque se começar depois de 52 dias parado para treinar e tudo, o Fluminense começar a jogar mal e demitir, perderam uma grande oportunidade para pegar o treinador novo agora, treinar o time para a sequência do, do ano em todas as competições, né? Todas as 3 competições. Então, mas a maneira de pensar, né, do Fluminense, o modus operandi deles é esse. Então, deixa eles agirem dessa maneira. Espero que dê certo e que o Fluminense consiga conquistar pelo menos um dos 3 títulos. Se der para conquistar os 3, tudo bem, mas pelo menos um dos 3 títulos o Fluminense aí conseguir. Lógico que o Fluminense, por vários problemas, inclusive a diretoria falou que tem que faturar 200 milhões, tem que conseguir 200 milhões, e deve ser em vendas, a não ser que a SAF seja aprovada e já pegue 200 milhões do valor que eles têm que dar para o Fluminense injetar
prioritariamente o dinheiro para o Fluminense poder usar. O dinheiro que vem da SAF, né? A parte que vem da SAF. Aí não precisaria o Fluminense vender os jogadores mais importantes. Mas o Fluminense deve vender alguns jogadores, até porque não fazem parte do pensamento do treinador. Tem jogadores que ficam mais na reserva do que outra coisa. Também porque, por exemplo, a zaga do Fluminense foi o ponto mais fraco do Fluminense nesse primeiro semestre. O Fluminense até fazia gols, mas depois, no certo período, começou a se preocupar mais com a zaga, porque o Fluminense tem uma maneira de jogar muito ofensiva, e quando errava, os contra-ataques eram muito perigosos e a maior parte resultava em gols para o adversário. Então o Fluminense tem que reforçar a zaga, contratar bons zagueiros, tem que contratar pelo menos 2 e vender e emprestar alguns que estão aí, né? O Fluminense teria que correr atrás, tentar fazer tudo possível para trazer o Nino. Tem que ser, já que perdeu o Arias, o Nino pelo menos tem que vir, porque o Fluminense, o ponto mais fraco do Fluminense no momento é a defesa. Então tem que trazer um grande zagueiro, um zagueiro de confiança, que para jogar ao lado, se não der para trazer 2 zagueiros, pelo menos um zagueiro que jogue ao lado de outro zagueiro que está mais ou menos, que é o Freitas, né? Então, porque o Thiago Silva jogou ao lado do Freitas, ano passado a zaga do Fluminense quase não foi vazada. Se vier o Nino, vai melhorar bastante. O ideal seria vir o Nino e mais um. E até porque, pelo que dizem, o Freitas também deve ter proposta para sair. Então o Freitas deve ter proposta para sair, o Canóbio tem proposta, eu acho que espero que o Martinelli não saia, que é a base do Fluminense, né? O pilar do Fluminense é Fábio, Martinelli, Lúcio Acosta e o John Kennedy, mas teria que estar. E agora é o Hulk, né? Fábio, Martinelli, Lúcio Acosta e Hulk. Aí depois tem que trazer alguns jogadores. Se o Canóbio sair, tem que repor um jogador que seja muito bom também, porque o Canóbio, apesar de eu não fazer tantos gols, é um jogador muito importante para o Fluminense. É um jogador que, além de atacar bem, ele marca muito bem também, né? Ele teve uns jogos aí, jogou mal, mas é um dos jogadores que joga melhor no Fluminense. Ataca e defende bem. O Fluminense pode trocar ou vender o Soteldo, o Serna, o lateral pode pegar qualquer um dos dois, ou até os dois, tanto esquerdo quanto lateral. Zagueiro pode pegar todos eles também. E o Castilho, eu acho que ele ainda vai render, porque ele veio de fora, aí requer um tempo para se adaptar. Esse Mijan eu não sei, mas também requer um tempo para se adaptar. Ele não deve ser ruim assim. Então eu acho que, como na base não tem centroavante bom para vir para cima, e o Zubeldia não costuma usar jogador da base, também pode vender o Riquelme por um bom dinheiro, e trazer alguns. O Fluminense, na minha opinião, teria que trazer um bom goleiro para ser reserva do Fábio, que eu venho falando isso desde o ano passado. O Fábio precisa ter um grande reserva para substituí-lo, se preciso for, porque o Fábio pode se machucar, Deus queira que não, mas se ele se machucar, quem vai entrar? Se ele levar o 3º cartão amarelo na véspera de um jogo, de uma decisão, um jogo importante, quem vai entrar? Então tem que ter um grande reserva para o Fábio e para também já ir se preparando para substituí-lo quando ele parar. Um grande goleiro.
tem que trazer, na minha opinião, 2 grandes zagueiros, só aí são 3. Teria que trazer um grande lateral direito, um grande lateral esquerdo, teria que trazer um cabeça de área marcador, mas que também saiba jogar, para poder botar o Martinelli de segundo volante e esse marcador que vier que seja bom, muito bom, de primeiro volante. Aí dá mais espaço para o Martinelli, para o Hércules para jogarem. E um ponta, né? Se o Canóbio sair, o atacante pelos lados para jogar. Então eu acho que teria que trazer esse jogador. Mas se não der para trazer muito, que o Fluminense está sem dinheiro, pelo menos um grande reserva para o Fábio, pelo menos um grande zagueiro, Deus queira que seja o Nino, um cincão que seja bom e que marque bem também, saiba jogar, e se o Canóbio sair, um bom atacante pela beirada. Tá? Esses 4 seriam muito importantes. O goleiro, a diretoria sempre esquece, nunca comenta, nem nenhum YouTube fala aqui, mas ele é de suma importância. Eu venho batendo nessa tecla desde o ano passado. Espero não estar com a razão até o final desse ano. Mas se acontecer, a gente vai penar, porque não tem nenhum bom goleiro no Fluminense para substituir o Fábio. Então, vamos aguardar para ver, vamos ver o sorteio, vamos ver se a gente dá sorte em relação ao adversário dessa 8ª de final. E vamos ver, depois também vai ter a Copa do Brasil, né? Eu acho que é a semana que vem. E vamos ver o jogo, como é que está a preparação do Fluminense, que hoje ele jogou quarta, hoje é sexta, né? Folgou ontem, deve treinar hoje, treinar amanhã para jogar no domingo. O canal deve ser liberado, né, para a seleção do Uruguai, então é um a menos para jogar domingo. Não sei se o Martinelli vai poder jogar contra o Cruzeiro, não sei como é. Ele saiu puxando um pouco a perna, espero que tenha sido cãibra ou só cansaço, mas não sei se ele vai poder jogar pelo menos contra o Cruzeiro agora. Vamos aguardar para ver os treinamentos, ver se o Zubeldia escala certo, se ele relaciona o número correto de jogadores para jogar. O Frente não pode jogar, né? Então, na minha opinião, a escalação para domingo deve ser Fábio, aí Guga, problema, né? Pode ser podia botar o Davi Schwitz, mas deve ser o James, Midian e o René. Vou botar contra o Cruzeiro o René. Aí vem o Martinelli, se puder jogar, Martinelli, Hércules, Lúcia Costa, aí Riquelme Felipe, John Kennedy e Serna, porque o Canóbio não pode jogar, Serna ou Soteldo, um dos dois. Na minha opinião, o time deve ser esse. Agora vou ver qual que o Zubeldia realmente vai colocar. Vamos aguardar para ver. Estou aguardando ansioso, doido para chegar a hora para ver como é que vai ser. E agora falando que eu normalmente falo, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu venho andar sair com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite. Aí pensei em fazer alguma coisa como uma terapia de manhã, não sei mexer praticamente em nada na internet, mas eu sempre assisti os YouTubes que falam do Fluminense, né? Tem vários que eu confio neles. Aí conversei com a sobrinha da minha esposa, o dia que ela veio aqui, me ajudou a fazer o canal. Estou aguardando ela vir aqui de novo para me ensinar outras coisas. E aí eu resolvi fazer o canal. Dei o nome lá, né? Canal Sênio Flor. E comecei, não tenho ninguém lá no Fluminense para me passar as notícias. Então eu assisto o que esses YouTubers que eu confio falam.
depois passo para os meus vídeos, falo o nome de quem falou as notícias e o canal deles também. E quando é só para fazer comentário, eu faço o comentário que eu acho. Aí, certo ou errado, vocês que estão aí para avaliar, né? E pensei de ter só no máximo 50 inscritos, mas para minha surpresa, estou com 811 inscritos. 811 inscritos. Me empolguei, espero chegar, apesar de faltar muito pouco dia, vai faltar pouco, 189, né? Falta poucos inscritos. Aí espero contar com o apoio de vocês todos, estou começando a levar a sério. Fiz várias amizades dos seguidores do canal, inscritos no canal, converso comigo quase que diariamente. Então eu espero que vocês, todos que estão inscritos, colaborem, continue dando like, compartilhando e dá o hypar para melhorar a pontuação do canal. E peçam todos os seus amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem e dar o like e compartilhar no canal. E as pessoas que costumam assistir o canal, mas não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peçam aos seus amigos para também se inscrever e dar o like e compartilhar. Dessa parte eu estou feliz, porque está melhorando bastante para quem pensou que não ia chegar nem a 50 inscritos. Agora está ficando ambicioso de chegar pelo menos aos 1000 inscritos. Aí estou feliz e conto com o apoio de vocês. A outra parte é que eu estou com o equipamento bem obsoleto aqui, tanto celular velho, tem um arco, né? Esse arco que eu não sei o nome, para fazer os vídeos, que minha neta veio aqui, deixou cair no chão, quebrou, então o som, tudo está meio ruim. Aí eu espero contar com o apoio de vocês em relação ao Pix, para me ajudarem, aí se eu conseguir juntar, comprar o notebook e o microfone. Ou se vocês tiverem um que esteja usado, mas que dê para gravar e fazer as coisas, quiserem mandar, é só mandar a mensagem e o microfone também, só mandar a mensagem no canal, né, a parte dos comentários, que eu passo o endereço todo para vocês, aí vocês podem mandar. Aí falo, se gastar com o correio, me fala o Pix, que eu passo o Pix para vocês, do que for usado para mandar para cá pelo correio. E se puderem fazer o Pix também para ajudar, eu tenho 2 Pix, os 2 Pix são do Banco PicPay. Um Pix é o e-mail, outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Ou então até porque preferir o número menor para digitar, que é bem mais fácil, bem mais rápido. Aí vocês podem mandar o valor que vocês quiserem, desde que não faça falta nenhum de vocês. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Aí fica a critério de vocês, se vocês puderem colaborar com o canal, eu agradeço desde já, tá? E vamos torcer para a gente pegar um adversário mais ou menos tranquilo e para a gente conseguir contratar bons jogadores e bons zagueiros para repor ali a posição, para a gente não sofrer tanto na zaga como tem sofrido nesse primeiro semestre. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.